sou Felipe Bussinger Lopes, engenheiro de produção, sócio da Lidera Consultoria, trabalho com gestão de inovação em várias empresas e sou gerente desse Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação, o NAGE PoliUSP. A gente já falou em outros vídeos sobre o conceito ou alinhamento sobre gestão de projetos, o que significa essa linguagem de gestão de projetos. Num segundo momento, a gente falou sobre a concepção, sobre como colocar no papel a ideia traduzida para virar uma iniciativa a ser desenvolvida, para gerar uma inovação de fato. E agora a gente vai falar de planejamento desse projeto. Planejamento das atividades que eu vou conduzir para levar essa ideia a se tornar uma inovação com valor mercadológico. Bom, o projeto, ele para balancear e para entregar as expectativas dos stakeholders, ele leva em consideração algumas áreas de conhecimento, como são chamadas pelo mercado. Elas dizem respeito a escopo, a prazo, a custo, qualidade, riscos, suprimentos, RH, comunicação, os stakeholders e a integração disso tudo para gerar o resultado. Bom, vamos falar então desse planejamento linkado a essas 10 áreas de conhecimento que eu citei agora. Eu vou fazer um recorte interessante para mostrar para vocês o que é o chamado triângulo de ferro desse planejamento de projetos. Depois de ter gerado o Project Charter, aquele termo de abertura na concepção do projeto, é habitual, é interessante a gente desenvolver o que a gente chama de uma reunião de partida, de um kick-off meeting. Nesse kick-off meeting, a gente tem como objetivo permitir que as pessoas da equipe se conheçam. Então, eu elenquei diferentes pessoas, eu atribuí diferentes responsabilidades. Durante o kick-off meeting, eu integro essa equipe. Eu estabeleço relacionamentos de trabalho entre essa equipe. Eu já defino as linhas de comunicação, quem vai falar com quem, sobre qual assunto, sobre qual atividade, sobre qual problema que pode acontecer durante a execução desse projeto. Eu estabeleço metas e objetivos do time. Eu já tenho os objetivos e as metas do projeto. Eu estabeleço aqui as metas e objetivos do time, da equipe. Eventualmente, eu posso rever algum status de projeto frente a alguma sugestão, alguma contribuição dessa equipe. Rever os planos de projeto em geral. Identificar as áreas de problemas, ou seja, com a equipe eu já mostro aqueles riscos que eu identifiquei no Project Charter, já chamo a atenção dessas pessoas sobre esses riscos que vão acontecer. Eu estabeleço as responsabilidades e eu obtenho os compromissos individuais e do grupo em geral sobre aquele Project Charter, sobre aquela ideia que eu já coloquei no papel, que essa equipe vai me ajudar a levar à frente. Eventualmente, se a gente está falando de um projeto dentro de uma organização, ou para uma outra organização, ou para um ente patrocinador, sponsor, quem quer que seja, eu vou eventualmente apresentar também esse kick-off meeting para essa equipe, para esse stakeholder, para esse ator importante do meu projeto. O PMBOK, como a gente já viu as 10 áreas de conhecimento agora, tem práticas, tem excelentes sugestões de como gerenciar todos aqueles atributos que estão envolvidos com o projeto. Né? Ver comunicação, ver os stakeholders, fala sobre RH, como se escolhe as pessoas, riscos. Ele tem várias práticas ligadas a isso. Só que é tradicional, na realidade já é até compreendido como mais prioritário, como mais importante no projeto, ter algumas dessas áreas de conhecimento em destaque. São elas escopo, prazo e custo. Por isso, elas são chamadas triângulo de ferro em projetos. São as áreas de conhecimento que o mercado tem mais se preocupado para levar esse projeto à frente. É claro, prazo está naturalmente linkado ao que significa um projeto. O projeto tem que ter um prazo finito, tem que entregar um resultado em um determinado tempo. Então, o gerenciamento do prazo de projetos, o controle do prazo de projetos, o bom planejamento de todas as atividades na sequência ideal, no escalonamento de responsabilidades, de pessoas que vão executar essas atividades no tempo, é um dos pontos mais fortes, é um dos pontos de mais preocupação na gestão de projetos. O escopo do projeto, isso é óbvio, é notório, o escopo do projeto diz o que vai ser desenvolvido em termos de atividades, o limite de atuação das pessoas e do próprio projeto para entregar resultado. E aí está incluído também, claro, o escopo do produto do projeto. Quais são as diretrizes, as especificações que eu quero entregar com esse projeto a ser desenvolvido. Em terceiro lugar, o custo dos projetos. Ou seja, o investimento que eu planejei, que eu bem entendi ao longo do tempo deste projeto, como é que eu controlo esse investimento para que ele não extrapole o meu orçamento inicial. É claro, o projeto tem um orçamento que foi pré-definido e foi por isso que ele foi aprovado. Aquela iniciativa foi aprovada com o Project Charter, com o termo de abertura, foi avaliada inicialmente pelos atores decisórios desse projeto, dessa futura inovação, e ela só fez sentido porque ela tinha um custo pré-determinado, um orçamento pré-determinado.
qualquer alteração desse custo, qualquer desvio do que foi planejado em termos de custos, é claro que vai ter um impacto direto e muito importante, muito crítico para o nosso projeto. Bom, então esse é o triângulo de ferro. A gente fala da importância de prazo, da importância de escopo e da importância de custo. São os três que mais são praticados na gestão de projetos por todas as corporações e por todos os empreendedores pelo mundo. Então a gente vai focar nesses três, a gente vai mostrar três práticas importantes para se planejar e lá na frente, é claro, vamos usar essas práticas para controlar o projeto segundo prazo, escopo e custo. Bom, uma vez que a gente tenha declarado o escopo de projeto já, claro, no formato do Project Charter, esse escopo pode ser detalhado através do que é chamado de uma EAP, uma estrutura analítica de projeto, ou WBS, um Work Breakdown Structure. Ou seja, significa subdividir o escopo em partes menores, fatiar esse escopo de projeto em partes menores, dando visibilidade aos pacotes de trabalho e suas atividades. Ou seja, um WBS, então, ele é um breakdown, ele é uma quebra do escopo do projeto em atividades em que eu consiga compreender e, na verdade, até distribuir essas atividades entre diferentes atores, entre diferentes pessoas da equipe ou, eventualmente, parceiros que eu tenha nesse projeto. Por exemplo, se eu estiver falando de desenvolvimento de um novo produto, eu vou ter pacotes de trabalho, blocos de atividades linkadas a diferentes aspectos: mercado, materiais e fornecedores, processos de produção, investimento, preços e custos e a própria gestão do projeto. Num bloco de mercado, por exemplo, eu vou ter atividades linkadas com pesquisa de clientes, com desenvolvimento de design, de modelo, de piloto, com planejamento de uma estrutura de uma futura equipe comercial. Isso tudo linkado num bloco de mercado, que pode ter pessoas responsáveis, pode ter prazos sequenciais linkados a outros prazos de outros blocos de trabalho desse WBS, dessa EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Em materiais e fornecedores, eu posso estar falando de matéria-prima e insumos, de como selecionar os fornecedores desses materiais e insumos que eu planejei, que eu especifiquei. E lá na frente, assinar os contratos, como é que eu assino, como é que eu tenho a parte jurídica para esses lotes de fornecimento, para esses contratos de fornecimento. E assim por diante. Ou seja, a EAP, o WBS, me ajuda a traduzir, me ajuda até a fazer uma espécie de brainstorming de quais são as atividades de projeto importantes, os blocos de atividade importantes para esse projeto. Importante, esse brainstorming pode ser meu, enquanto gerente de projetos, enquanto idealizador, enquanto empreendedor, enquanto inventor, até inovador, ou até mesmo em grupo. Eu posso, naquele kickoff meeting, tentar detalhar um pouco mais essa EAP segundo sugestões da minha equipe, segundo orientações da minha equipe, ou até de chefias que possam estar relacionadas se eu for um funcionário, um gerente, um líder de uma empresa que estiver tocando um grande projeto de inovação. Essa é a EAP. Importantíssimo para a gente colocar também as ideias no papel em termos de atividades a desenvolver para esse projeto. Com a EAP na mão, por que é tão útil? Uma vez conhecendo os blocos de atividades, os chamados pacotes de trabalho, a gente consegue fazer uma nova quebra. Uma quebra de atividades dentro de cada bloco. Por quê? Porque somente com a lista de atividades mais detalhadinha é que a gente vai conseguir estimar o prazo, por exemplo. Ou seja, isso é chamado de uma quebra do nível menor, do nível mais granular, até o nível mais alto de pacote de trabalho, para dizer quanto vai durar um projeto, para dizer quem vai trabalhar no projeto. É através da atividade mais granular, do mais quebrado, que eu consigo, na verdade, fazer essa estimativa. Então, depois da WBS, eu consigo montar uma lista de atividades, verbo mesmo, selecionar fornecedores, identificar materiais necessários, contratar, assinar contrato, avaliar contrato juridicamente. São atividades que eu posso listar em cada um dos pacotes de trabalho do meu WBS, da minha EAP, e chegar, na realidade, a uma lista final que eu posso, então, começar a distribuir e orientar a minha equipe de projetos. Bom, uma vez também que eu tenha essas atividades nesse nível mais granular, se torna também fácil da gente conseguir estimar que recursos são necessários a cada uma dessas atividades. Então, uma atividade específica, eu vou saber quais são as máquinas e ferramentas que eu vou utilizar, quais são computadores e sistemas, tempo de recurso humano, de cada categoria de recurso humano, de pessoas, especialistas que eu posso precisar na minha equipe, os transportes necessários, os materiais, treinamentos, outros serviços, todos eles linkados a cada atividade. Com a atividade eu sei claramente definir, eu consigo fazer um brainstorming, eu consigo fazer uma estimativa de quais são os recursos necessários. Fazendo esse somatório por atividade, chegando até o nível de pacote de trabalho da WBS, eu vou compondo e conhecendo o projeto como um todo, a informação macro sobre esse meu projeto.
Por exemplo, eu tenho aqui mostrando um quadro em que a gente tem, já ao longo do tempo, diferentes atividades que a gente derivou lá do WBS, listou as atividades, identificou quais são os recursos em termos de matéria-prima, homens-hora, equipamentos, e já colocou isso numa escala de tempo. Colocando numa escala temporal, a gente consegue fazer um somatório de quais são, então, os recursos usados por mês nesses pacotes de atividades, e a gente consegue até somar um acumulado do projeto inteiro ao longo do tempo. Com isso, a gente gera uma das ferramentas mais famosas e mais utilizadas, e claro, já que é uma das mais utilizadas, é porque é uma das mais úteis, que é a curva S. A curva S mostra para a gente, então, a evolução desse orçamento planejado e também do que foi realizado em termos de desembolso no meu projeto. E vocês podem entender por que ela se chama curva S. Curva S, naturalmente, porque no primeiro trecho dessa curva, a gente tem a fase de iniciação do projeto, onde o consumo de recursos ainda é mais leve, mais lento. A partir de um determinado momento, após o planejamento, no fim do planejamento, quando começa a execução do projeto, essa curva acelera, sobe muito rápido o consumo desses recursos. E quanto o projeto vai andando, ele vai finalizando, vai tendo as validações, naturalmente o uso dos recursos também vai diminuindo. Então ele volta a uma estabilidade. Como ele é uma curva acumulada, ele acaba ficando com essa visualização de um S. Parece de fato um S, por conta justamente dessa aceleração durante a execução do projeto, onde a gente mais gasta com relação a recursos de atividades. Tá? Bom, é importante dizer que quando eu faço então essa curva de planejado, como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu posso, durante o controle, mais tarde, fazer também o realizado. E quando eu percebo que eu tenho uma curva desse tipo, em que o realizado eventualmente está maior do que o planejado, eu tenho problema com relação a custos. Isso a gente vai tratar quando a gente for falar de controle de custos em projetos. Bom, falamos então de escopo, qual é a principal ferramenta do triângulo de ferro ligada a escopo de projeto, que é gerar uma boa WBS, de lá derivar atividades. Falamos de custos, que é, de novo, a partir da lista de atividades, desdobrar em recursos, eventualmente classificar esses recursos no tempo, para ter uma noção de orçamento, de controle do orçamento no tempo, inclusive. E agora vamos falar especificamente de prazo. Com relação a prazo, a principal ferramenta que é utilizada é o cronograma, ou, um nome mais bonito, ele é chamado de diagrama de Gantt, né? O cronograma é o principal instrumento de visualização da programação do projeto, do sequenciamento de atividades, desde as datas de início e término que são estimadas, com base naquela lista que a gente gerou lá atrás de atividades depois do WBS. Então, para aquele mesmo projeto que a gente estava falando sobre desenvolvimento de um novo produto, vejam que eu tenho os pacotes de trabalho, mercado, materiais, fornecedores, processos de produção, investimento, preço, custo, todos eles. E eu tenho as atividades que eventualmente eu listei, eu gerei para cada um desses pacotes. Para as atividades eu consigo fazer então um desdobramento de prazo. Agora, vamos tentar fazer isso para o mercado. O mercado é um pacote de trabalho. Quanto tempo dura a etapa mercado do meu projeto de inovação, desse desenvolvimento de um novo produto? Não dá para a gente tentar estimar. É com base no nível mais granular, com o nível de atividades, que eu consigo estimar o prazo e o sequenciamento ideal. Isso gera, então, o nosso cronograma. Juntando essas três ferramentas que a gente viu até agora, o WBS, né, que é chamado de baseline de escopo, a linha de base, o plano original de projeto com relação ao escopo, é o WBS. O baseline de custos, que é a nossa curva S, que mostra o orçamento no tempo, quanto a gente estima gastar com esse projeto no tempo. E o baseline de prazo, que é o cronograma, que é o diagrama de Gantt. Essas três ferramentas são as mais utilizadas para gerenciar esse triângulo de ferro. Para planejar o escopo, as atividades, para planejar os recursos, os custos do meu projeto, para planejar o prazo que vai ser levado à frente desse projeto e o sequenciamento ideal. Esse é o plano de projeto, é o baseline que normalmente as empresas usam, normalmente os empreendedores e inovadores usam para levar os seus projetos à frente. Bom, então nesse vídeo a gente viu primeiro o que é um Kickoff Meeting, que é a primeira sessão de alinhamento da equipe depois da concepção do projeto, com base no Project Charter que foi gerado. A gente viu na sequência quais são os 3 pontos mais importantes, as 3 áreas de conhecimento notoriamente mais utilizadas pelo mercado para planejamento e para controle de projetos, escopo, prazo e custo. Na sequência, a gente entendeu quais são as ferramentas típicas para justamente planejar e controlar esse escopo, prazo e custo, que são o WBS, a curva S e o cronograma.
Então, essa é a parte que a gente lidou com planejamento de projetos, com esses 3 grandes blocos de conhecimento. É claro que a gente tem ainda os outros 7 que podem ser trabalhados em detalhe. Todos eles têm N ferramentas a utilizar. Na verdade, são práticas sugeridas. A gente usa aquelas que mais fizerem sentido para o nosso projeto. Até a próxima.